Olá, eu sou a Daniele Próspero, da Universidade Lusófona do Porto, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu trabalho, que teve como tema Comunicação para o Desenvolvimento e Mudança Social, Participação, Comunicação e Educação em prol dos ODS. Bom, o objetivo desse trabalho foi refletir sobre a crise atual de desenvolvimento no Brasil, a partir de três aspectos centrais na perspectiva da comunicação para o desenvolvimento e a mudança social, que é justamente a participação social, a comunicação e a educação. Para isso, a metodologia que eu utilizei foi a partir dos dados do quinto relatório Luz da Sociedade Civil Agenda 2030 Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que foi lançado no final de 2021, ano passado, assim como vários outros estudos que embasam esse relatório, né, e outros de contexto do ano de 22. Além disso, eu fiz um estudo de caso de uma organização social chamada Nossas, que é uma organização que foi criada há mais de 10 anos no país, justamente na perspectiva da comunicação que empodera os cidadãos a partir da sua participação e mobilização, e mais recentemente também na perspectiva educacional, e aí mais para frente eu vou falar sobre ela. Bom, em relação ao contexto, né, por que o relatório diz que o Brasil é um país em retrocesso em relação ao desenvolvimento, né? Hoje o Brasil ele está entre os países que mais estão se distanciando da Agenda 2030, ou seja, né, a agenda da ONU, e esse diagnóstico é bem preocupante, né? Ele foi um diagnóstico feito por mais de 106 especialistas das várias áreas temáticas que compõem os 17 ODS. No país, por que, né, que foi feita essa análise? Das 92 metas, de todas as metas, 92, ou seja, mais de quase 55%, estão em retrocesso, 16% estão estagnadas, 12 ameaçadas, 7,7 em progresso insuficiente e 8,9 que não dispõe de informação, que esse também é algo que foi bem complexo no país o ano passado por conta da falta de acesso aos dados, né? Então, esse ano não houve nenhuma meta sequer que teve um avanço significativo. Então, enquanto a maioria dos países, né, por conta inclusive da pandemia, desburocratizaram vários processos e aumentaram políticas, no Brasil a gente teve, na verdade, menos recursos para a saúde, para a educação, para a proteção social. Então, realmente, por isso, o Brasil está num processo de retrocesso. Em relação a todos os dados analisados do relatório, 3 pontos, justamente que diz respeito à diminuição do espaço físico e ataques contra os pilares da democracia, são os que nos interessam em especial, que é a política de participação social, a imprensa livre e a educação, e é sobre isso que nós vamos falar. Bom, em relação aos dados de participação social, ela vem se deteriorando também no Brasil, principalmente a partir de um decreto que foi feito em 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro, que extinguiu, né, estabeleceu novas diretrizes para os vários colegiados, né, os vários conselhos de direitos que o Brasil sempre teve a partir da Constituição de 1988. Então, foi feito um estudo pelo SEBRAP, que é uma organização local, que foi divulgado em outubro do ano passado, que depois de mais ou menos 2 anos, né, desse decreto, 75% dos comitês e dos conselhos nacionais mais importantes do país, eles estavam esvaziados ou foram extintos, né? Ele analisou 100 desses conselhos. E esse fechamento desse espaço cívico, né, também foi acompanhado de outras leis que procuraram criminalizar a participação social, e principalmente os movimentos sociais, as organizações sociais, enquadrando, né, dependendo da atuação da organização, como se fossem terroristas. Isso fez, inclusive, com que as organizações do país acessassem a ONU, e o ano passado, no começo desse ano, na verdade, o relator especial das Nações Unidas sobre os direitos, né, ele esteve aqui no Brasil para observar isso, e será feito um relatório apontando como está esse processo hoje no país. Em relação ao segundo aspecto, que é justamente sobre a imprensa livre, a comunicação, a liberdade de expressão, houve um aumento muito grande de registro de violência contra os jornalistas, mais de 100% em 2020, em comparação com o ano anterior. Muitas foram agressões físicas, agressões verbais, injúrias raciais. A maioria das ocorrências dessa classificação
são de autoria da Presidência da República, e uma organização local, o Artigo 19, fez uma publicação, ela é mundial, está também no Brasil, que foi lançado o ano passado, que é o Relatório Global de Expressão, né, e também mostrou o avanço dessa censura no país, né. Em 2020, o país registrou apenas 52 pontos nessa escala de liberdade de expressão, que classifica os países numa pontuação geral, né, que vai de 0 a 100. E aí, essa é a menor pontuação brasileira do indicador desde a primeira medição feita em 2010, né? Então, além disso, o Brasil hoje é o 6º país que mais mata ativistas em todo o mundo, segundo o levantamento de uma organização local. Então, além da falta de participação, há também todo esse espaço de ataque àqueles que resolvem se mobilizar e se colocar. E a terceira área, educação, que é a base, né, a base fundamental de todo esse processo, também foi uma das áreas mais afetadas nos últimos anos, não somente pela pandemia, né, que deixou os estudantes do Brasil fora da sala de aula durante praticamente 2 anos, mas há um desmonte das políticas públicas educacionais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em 2021, cerca de 627 mil alunos deixaram, né, de estar em sala de aula, né? Então, houve um abandono escolar muito grande e também houve um retrocesso muito grande de crianças que não sabiam ler e escrever, né? Então, houve um aumento de 66% no número de crianças que nessa faixa etária de 6 a 7 anos não sabiam ler. E esse ano continua, né? Vários vetos foram impostos pela Presidência da República em relação ao Ministério da Educação, e vários cortes acabaram sendo tomados ainda nesse ano também. Bom, como nós estamos falando de comunicação para o desenvolvimento e a participação para a mudança social, nessa perspectiva dos ODS, a gente traz justamente essa questão, né? Por quê? Por que refletir sobre esses aspectos, né? Sobre participação, liberdade de imprensa e educação. Isso porque eu trago um autor aqui, que é o Tuffi, que estuda justamente, ele diz que a crise da comunicação para o desenvolvimento e mudança social, na verdade, é uma crise ligada ao próprio desenvolvimento, né? Que é uma crise de participação e de inclusão dos cidadãos na vida política, sendo por isso mesmo uma crise de comunicação, né? Então, por quê? Né? Porque na perspectiva comunicacional, essa se manifesta como uma crise de representação por parte dos cidadãos, né? De não ter esse poder de fala, de não poder participar da vida pública. Então, Tuffi diz, né, em relação à comunicação para desenvolvimento, que embora existem inúmeras mobilizações sociais, né, sendo feitas nos últimos anos, na mesma medida há um encolhimento crítico do espaço público para a deliberação, né? Então, há uma exclusão justamente da experiência dos cidadãos comuns no debate público em geral, porque é justamente esse fechamento desse espaço cívico, né? E isso há uma lacuna severa entre os cidadãos, né? E as instituições que se comunicam com ele e os seus representantes na política. Então, essa lacuna é descrita pelo Tuffi como uma pseudo-participação. Então, assim, são campanhas, são estratégias comunicacionais onde as pessoas são convidadas a participar, mas não de verdade tendo esse espaço de poder de decisão, né? Então, ele diz que a história da comunicação para a mudança social é a história de 2 paradigmas em competição, que é um paradigma da difusão das inovações e um paradigma participativo. Então, a gente vai ver esses 2 paradigmas. O primeiro, que diz respeito ao modelo da difusão das inovações, é do Rogers, do início dos anos 60. Então, são várias estratégias que foram feitas, né, justamente nessa perspectiva da falta de conhecimento e de informação dos cidadãos. Então, a comunicação ela vai muito mais orientada por especialistas e tem agentes externos, né, ou nenhum espaço de processos participativos, na verdade, das pessoas, né, dos cidadãos nessa abordagem. É uma comunicação muito mais linear, como se fosse um monólogo, né, num processo que vem de cima para baixo. Então, eu vou te informar sobre algo porque você não tem conhecimento. Já o modelo participativo, ele vem na perspectiva do educador brasileiro, Paulo Freire, também na década de 60, mas ele também foi renovado, claro, diante do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento a partir de, por exemplo, Escobar.
Então, mais do que a comunicação no sentido de informação, esse paradigma procura articular processos específicos de ação e reflexão coletiva, né? Considerando o contexto dessas pessoas com as quais a gente trabalha. Então, o enfoque central é justamente no empoderamento dos cidadãos. Então, é a comunicação no sentido de empoderar, de ter envolvimento na identificação dos problemas e nas soluções estratégicas na sua implementação. Então, essa comunicação, ela é diferente porque ela vem de baixo para cima. Nesse sentido, eu fiz um estudo de caso da organização Nossas. Ela foi criada em 2011, no Rio de Janeiro, como uma organização multicausa, justamente para aproximar milhares de cariocas, né, as pessoas do Rio de Janeiro, à política local. Então, promover essa participação e essa mobilização para a ação, né, para que os cidadãos também pudessem opinar sobre os processos, sobre os problemas, os desafios públicos. Então, ela utiliza uma série de ferramentas digitais e plataformas tecnológicas para mobilizar rede de ativistas e voluntários para essa mudança social em todo o país agora. Né? Então, a partir de 2015, eles passaram a multiplicar essa metodologia que eles fizeram no Rio de Janeiro, através de um programa chamado Programa de Fundadores, e aí essa mesma proposta foi para São Paulo, então eles criaram a Minha Sampa, depois o Meu Recife, Minha Manaus, enfim, hoje ela está espalhada para vários lugares do país, se constituindo então como uma grande rede, né, de organizações. Então, o nosso já ativou mais de 900 mil membros para se organizar em torno de várias campanhas e ações. Alguns dos programas que a organização desenvolve, que são muito emblemáticos, é o Mapa do Acolhimento, que é uma plataforma que conecta mulheres que sofreram algum tipo de violência com profissionais que possam atender essas mulheres. Outra ferramenta muito emblemática foi a Beta, que foi a primeira robô, que eles falam, feminista do Facebook. Então, por meio de todos os algoritmos do Facebook, as mulheres podiam se conectar e pelo Messenger elas recebiam mensagens para poder participar de questões que tinham a ver com o feminismo. Como o Facebook mudou uma série de questões de algoritmo, a Beta não funciona mais nesse sentido, mas ela foi incorporada justamente no mapa de acolhimento de alguma forma. Eles criaram uma plataforma, que é uma ferramenta chamada Bond, que eles disponibilizam para ativistas, organizações sociais, movimento, para que também possam produzir essas próprias campanhas, né? Então, eles colocaram a tecnologia deles a serviço de outras organizações. E, mais recentemente, eles começaram a fazer um programa de mobilização, de formação para de outros mobilizadores. Então, tentando fazer essa conexão entre aquelas áreas que a gente falou, que é a participação, a comunicação e a educação. Dentro desse programa, eu vou enfatizar questões que têm muito a ver com a perspectiva justamente dos ODS, né? Então, eles estão totalmente alinhados à política da ONU, e eles criaram, por exemplo, o programa MUVUCA, que foi o primeiro programa de ativismo climático que buscou justamente fortalecer jovens lideranças para as questões do desenvolvimento a partir dessa perspectiva de preservação ambiental. Então, 35 jovens participaram desse programa o ano passado, inclusive foi muito interessante que uma parte desse grupo teve a oportunidade de ir para a COP e participar dessas discussões, né? Então, vários desses jovens hoje continuam atuando com a questão das mudanças climáticas. Para esse ano, eles criaram um novo programa, o Programa Geração que Move, em parceria com a Unicef, justamente para formação, mentoria e treinamento em mobilização social e engajamento, com 100 adolescentes da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, que queiram impactar a agenda de mobilidade urbana nas suas cidades. Então, o foco dessa vez foi a questão da mobilidade. A formação termina no mês de maio, e eles foram feitas uma série de oficinas sobre a questão dos direitos, direito à cidade, a questão de raça, gênero, território, e também nas metodologias, né, e ferramentas de engajamento, de mobilização e de comunicação, para que eles pudessem, a partir desse momento, criar suas próprias campanhas
de ativismo nas suas cidades. Eles vão desenvolver essas campanhas ao longo do ano de 2022, com o apoio, né, da equipe de formação do Nossas e de vários outros ativistas, para que eles possam buscar justamente um processo de mobilidade segura, igualitária nas cidades onde eles vivem, né? Então, eles terão, inclusive, um recurso financeiro para poder ativar essas campanhas de comunicação nas suas cidades. Bom, a partir dessas discussões, a ideia é que a gente possa pensar rumos, né, e caminhos, né, e perspectivas para a questão da comunicação para desenvolvimento e mudança social, sempre olhando, né, nessa perspectiva dos ODS. E aí a professora Lourdes Macedo, como especialista nesse campo, ela diz que é preciso uma transição de paradigma para se pensar o desenvolvimento. Então, mais do que promover as condições e reunir os meios para o aumento da riqueza, este deveria ser, antes de tudo, um debate amplamente participado sobre o futuro que as sociedades desejam para si mesmas, né? Então, justamente nesse sentido, que o desenvolvimento precisa, mais do que ser só uma preocupação coletiva, ele precisa que as pessoas participem desse processo, né? Então, Ribeiro, por exemplo, né, a professora Lourdes Tais, no texto dela sobre Ribeiro, que ele fala que nos mais diversos pontos do mundo, esses atores, né, o Estado, né, as organizações internacionais, eles diligenciam as condições e procuram reunir os meios necessários ao aumento da riqueza e do bem-estar das populações, continuando a enquadrar esse esforço nas dinâmicas do sistema capitalista. Então, e aí a professora Lourdes Macedo pergunta, né, mas, esgotadas que estão as promessas de sustentabilidade do modo capitalista, será possível continuar a pensar o desenvolvimento sem ouvir a voz daqueles que reclamam um outro mundo e um outro futuro? Então, por isso, inclusive, a participação fundamental dos jovens nesse processo. Como a gente viu, o programa MUVUCA e o programa Geração que Move trabalham com esses temas. Mudanças climáticas, mobilidade urbana são questões fundamentais para o desenvolvimento, mas a partir do olhar dos próprios cidadãos. Então, enfim, e hoje parece impossível a gente não ouvir essas vozes, né? Então, em 2019, por exemplo, a gente teve uma série de mobilizações pelo mundo, né? Então, protestos no Líbano, no Irã, na França, no Equador, no Haiti, no Chile, no Brasil, né? A gente teve uma série de mobilizações em 2019, por exemplo, puxadas pelos movimentos estudantis justamente por essa falta da participação e de ouvir o que os cidadãos querem. Então, a gente agora precisa justamente, né, olhar para isso e fazer uma crítica a esse processo de desenvolvimento, né? Então, o próprio professor Tuffi e a Suzina, eles falam que todos esses movimentos no mundo, né, eles estão justamente criticando esse modelo de desenvolvimento, né, que não conseguiu combater a pobreza, os níveis alarmantes de desigualdades sociais, né, e as práticas antiéticas de corrupção. Então, as revoltas, né, eles podem até ter questões específicas de cada país, né? Mas, enfim, todas elas olham para a importância, né? Trazem essa luta das pessoas de quererem participar contra esse processo que trouxe tantas desigualdades em nível mundial. Então, como a gente vê em organizações como nossas e vários outros movimentos e organizações, coletivos, grupos, né? Tem caminhado justamente no sentido de mobilizar as pessoas para empoderar os cidadãos a partir de conceitos, teorias e perspectivas centrais, né, que se articulam justamente a definição e a função da comunicação para o desenvolvimento e mudança social, trazida, por exemplo, pelo Manioso, que é aproximar os indivíduos para transformar a economia, a política, as relações sociais e a própria noção de desenvolvimento e de habitá-los para que sejam os donos da sua própria história. Bom, para concluir, a partir disso, eu trago 3 possíveis caminhos, né, e rumos para a gente olhar para a comunicação e para o desenvolvimento, né? Então, o primeiro deles é a comunicação como base desse processo de mobilização social, né? Os especialistas, Toro e Werneck, dizem que a comunicação ela é imprescindível para os movimentos sociais, sendo ela própria, né, o fator de coordenação das ações de mobilização, porque, afinal de contas, a mobilização social é um ato de comunicação, né? Porque a gente fala de interpretações e sentidos compartilhados, né? Então ela não é uma divulgação, ela não é uma propaganda, mas ela exige ações de comunicação no seu sentido amplo, né? Que é esse tornar comum, que é um processo de compartilhamento de discurso, de visões, de emoções, de informações, né?
O segundo caminho, né, a segunda perspectiva fundamental é olhar a comunicação e a educação como parte intrínseca de formação dos sujeitos críticos e atuantes na sociedade, né, não há como a gente dissociar isso. Então, a comunicação é muito mais do que um meio, né, um instrumento para servir como transmissão de mensagem, né, na pedagogia justamente do educador Paulo Freire, ela tem esse seu verdadeiro significado resgatado, né, que é justamente tornar comum, né, tornar comum é preciso que haja diálogo, né, é preciso que exista essa proximidade, essa troca, e isso só acontece se a gente traz, né, a possibilidade de muitas vozes nesse espaço público para se colocar, para dizer as suas crenças, os seus desafios, a sua vida. A terceira perspectiva é a de participação, engajamento e corresponsabilidade com conhecimento, né? Então, como o investigador sueco Dalvin diz, o conhecimento é o ponto de partida para a participação, né? Então, ele diz, né, que o significado de cidadania, muito longe de ser entendido apenas na relação de pertença, né, a um país, do cidadão, tem que ver com ser um agente político capacitado, né, ter o sentimento de que ele pode contribuir com algo e que a força surge da ação conjunta, né? E num segundo momento, a participação fica entendida como atividade coletiva, né? Uma vez que é mais difícil empoderar alguém que está sozinho. Um sentimento de nós, né, é muito mais forte. E para isso precisa de conhecimento. Por isso que a educação é a base disso, né? Por isso que esses programas de formação são tão importantes e na perspectiva da participação, do engajamento. E, por fim, a ativação de redes digitais e tecnologias cívicas, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, muitos dispositivos à disposição também desse processo de engajamento, se é feito a partir dessas outras perspectivas também, né? Então, Castells diz, inclusive, né, que ele diz que essa horizontalidade das redes, né, que todos os usuários têm a mesma oportunidade local de fala, ela precisa ser olhada com cuidado e com atenção, mas ela pode estar à disposição justamente de uma comunicação que promove o diálogo, que promove o engajamento e promove a participação rumo a esse novo desenvolvimento, né? Tendo como base essa perspectiva que os ODS trazem nesses vários olhares, nas várias temáticas de educação, de saúde, das questões ambientais, que são os 17 ODS. Então, essa é a minha contribuição para essa discussão. Obrigada.